Vamos lá para a nossa terceira e última parte sobre funções orgânicas oxigenadas. Nas últimas aulas, nós já vimos as funções álcool, fenol, enol, éter, aldeído e cetona. Hoje vamos ver as duas últimas funções, ácido carboxílico e éster. Primeiro, ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos são substâncias que apresentam a carboxila como grupo funcional. Vamos entender o que é isso aí, certo? Grupo carboxila. O grupo carboxila nós podemos dividir ele em duas partes. O grupo carboxila é formado por um grupo carbonila, carbono ligação dupla oxigênio, e um grupo hidroxila. Então, o grupo carboxila vai ser formado por um grupo hidroxila ligado diretamente a um grupo carbonila. Toda vez que você tiver a presença desse grupo em uma molécula orgânica, você vai ter aí a função ácido carboxílico, certo? Isso aqui é o grupo carboxila, onde você tem um grupo hidroxila ligado diretamente a um grupo carbonila. O ácido carboxílico mais simples é aquele que contém apenas um átomo de carbono. Aqui eu tenho o grupo carbonila, que possui um grupo hidroxila. Vai ser o grupo carboxila, que se remete ao ácido carboxílico, certo? Esse ácido carboxílico com apenas um carbono, também conhecido como ácido fórmico ou ácido metanóico, é o ácido presente nas formigas. Toda vez que uma formiga morde você, você sente aquela sensação de ardor, de coceira. É justamente devido à presença desse ácido nas presas das formigas. Outro ácido muito comum aí é o ácido acético, componente do vinagre. Então, o ácido acético presente na composição do vinagre é um ácido carboxílico. Aqui você tem o grupo carbonila e o grupo hidroxila. No caso, o grupo carboxila, certo? Então, aqui eu tenho o ácido fórmico, é um exemplo de ácido carboxílico. O ácido acético é outro exemplo de ácido carboxílico, certo? Então, lembra, essa vai ser a estrutura básica que representa um ácido carboxílico. Um grupo hidroxila ligado diretamente a um grupo carbonila. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos ele segue o padrão. A diferença é que você vai iniciar com a palavra ácido. Depois vem prefixo, infixo e sufixo. O sufixo para ácido carboxílico é o sufixo oico, certo? Vamos ver alguns exemplos. No primeiro, eu tenho um ácido carboxílico. Aqui, meu grupo carboxila, certo? Esse ácido carboxílico, ele possui 2, 3 carbonos. Prefixo para 3, prop. Entre os carbonos apenas ligações simples, infixo, an. Então, nesse caso aí, eu vou ter o ácido propanoico. No segundo exemplo, mesmo esquema, eu tenho um grupo carboxila ligado a um benzeno. Nesse caso aí, eu vou ter o ácido benzoico. No terceiro exemplo, eu tenho um ácido com apenas um carbono. Prefixo para um carbono, prefixo met. Então, vou ter ácido metanóico. Lembra, sempre começa com a palavra ácido, depois você segue a nomenclatura padrão. Prefixo, infixo e sufixo. Éster. Éster apresentam o grupo carboxila em suas estruturas, com a substituição do hidrogênio por um grupo R orgânico. Lembra que eu falei? Esse grupo R aqui é para indicar um carbono, uma cadeia carbônica qualquer. Um carbono, 2, 3, 4 carbonos, não importa. Esse R é para indicar carbono. Então ele está dizendo que vai substituir o hidrogênio do grupo carboxila por carbono. Como é isso? Ele vai substituir esse hidrogênio do grupo hidroxila
do meu grupo carboxila, certo? Vai substituir o hidrogênio por carbono. Substituir o hidrogênio por um átomo de carbono, que eu estou representando aqui por R. Então, essa aqui, ó, vai ser a estrutura básica que representa qualquer éster. Você vai ter, ó, grupo carbonila, oxigênio, carbono. Esses ésteres, eles são muito comuns em aromatizantes e corantes, tanto os naturais como os artificiais. Para a nomenclatura de éster, você vai fugir um pouquinho do padrão, da mesma forma que o éter. Você vai ter que dividir a sua nomenclatura em duas partes, certo? Primeira parte e segunda parte. Então, vou ter o grupo derivado do ácido, vou adicionar o sufixo -oato. Depois, vou ter o segundo grupo, que vai ser a cadeia carbônica ligada ao oxigênio. Vamos entender isso aqui por um exemplo que fica mais simples, mais fácil. Eu tenho aqui esse éster, certo? Eu vou ter, ó, o éster, que eu tenho o grupo carbonila, oxigênio, carbono, éster, certo? Eu vou dividir essa estrutura em duas partes. A primeira parte vai ser a estrutura derivada do meu ácido carboxílico, ou seja, aquela estrutura que continha o hidrogênio hidroxila. Então, essa aqui vai ser a minha primeira parte, a estrutura derivada do ácido carboxílico. E a segunda parte vai ser a cadeia carbônica ligada ao átomo de oxigênio. Então, aqui eu vou ter, ó, o grupo derivado do ácido e aqui vou ter a cadeia ligada ao oxigênio. Então, nesse caso aqui, ó, o grupo derivado do ácido possui 2 carbonos. 2 carbonos, prefixo et. Entre os carbonos, ligações simples, infixo -an. Então, vai ficar etan. Vou adicionar o sufixo -oato. Então, vai ficar, ó, etanoato. Então, essa primeira parte aqui, ó, vai ser o etanoato, certo? A segunda parte tem apenas um carbono. Vou adicionar apenas o prefixo indicativo de carbonos, no caso, met. E adicionar o sufixo -ila. Então, vai ficar metila. Aqui eu tenho etanoato e aqui eu tenho metila. Então, a nomenclatura vai ser, ó, etanoato de metila. A primeira parte está indicando a substância, no caso, a estrutura derivada do ácido. E o metila está indicando a cadeia carbônica ligada ao oxigênio. Então, vou ter, ó, etanoato, 2 carbonos com ligações simples, de metila, apenas um carbono, met. Vamos ver mais um exemplo. Aqui. Vou dividir o meu éster em duas partes. Primeiro, o grupo derivado do ácido, que é esse grupo aqui, ó. E o outro vai ser a cadeia carbônica ligada ao oxigênio. Segunda parte, certo? Na primeira parte eu tenho quantos carbonos? 2, 3 carbonos. Prefixo para 3 carbonos, prop. Entre os carbonos, ligações simples, propan. Adiciono o sufixo -oato. Então, essa primeira parte aqui, ó, vai ser o propanoato. E a segunda parte tem apenas um carbono, prefixo met. Adiciono o sufixo -ila. Vai ficar, ó, propanoato de metila. Eu vou ter, ó, 3 carbonos, ligações simples, que é o derivado do ácido. Depois, ligado ao oxigênio, vou ter apenas um carbono, met, no caso aí, metila. Então, primeiro exemplo, ó, vou ter o etanoato de metila e o segundo exemplo, o propanoato de metila. Vamos ver aqui mais um exemplo de identificação de funções, certo? O principal nesse momento é você saber reconhecer e diferenciar as estruturas que representam cada uma das funções. Saber o que é um álcool, o que é um éster, o que é um fenol, o que é um aldeído e diferenciar cada um deles, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 estruturas.
eu quero saber quais são as funções presentes em cada uma delas, certo? Primeiro, ó, vou identificar. Aqui eu tenho esse grupo. Aqui eu tenho esse grupo. Vou separar, ó, cada grupo presente nas moléculas, certo? Para ficar mais fácil da gente conseguir diferenciar. Hidroxila, carbonila, carbonila. Vamos lá. Então, no primeiro exemplo, eu vou ter, ó, grupo carbonila e eu tenho hidroxila ligada a carbonila. Isso aqui é um grupo carboxila, que representa um ácido carboxílico. Já aqui embaixo eu tenho carbono, grupo carbonila, oxigênio e carbono. Nesse caso, eu vou ter um derivado do ácido carboxílico. Esse derivado vai ser o éster. Ó, carbonila, oxigênio, carbono. Então, aqui eu vou ter um ácido carboxílico e aqui eu vou ter um éster. Na segunda estrutura, eu tenho hidroxila, 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 ambas ligadas a um benzeno. Então, aqui eu vou ter um fenol. Hidroxila ligada a benzeno, fenol. Aqui eu tenho outro grupo, CO2H. Nesse caso, a estrutura aí está representando esse grupo de forma condensada. Isso aqui é a mesma coisa que carbono, ligação dupla, oxigênio, OH. Essa notação é para indicar a presença de um grupo carboxila, no caso aí um ácido carboxílico. C, um carbono, 2 oxigênios e 1 hidrogênio. Grupo carboxila. Então, nessa segunda estrutura, eu vou ter a função fenol e a função ácido carboxílico. Na terceira e última, da mesma forma, eu tenho o mesmo grupo carboxila representado na sua forma condensada aí. Vou ter a carbonila ligada a um grupo hidroxila. Então aqui, ó, já sei de cara que vai ter um ácido carboxílico. Hidroxila ligada a benzeno vai ser fenol. E aqui eu tenho, ó, carbonila, carbonila. Ambos os grupos carbonila aí estão cercados, ó, por átomos de oxigênio. Por átomos de carbono. Carbono, carbonila, carbono, carbono, carbonila, carbono. Então, nessa estrutura, eu vou ter três funções. Vou ter a função fenol, a função ácido carboxílico e a função cetona.